Num trabalho exclusivo do repórter Mohamed Saig, a Globo News teve acesso ao conteúdo do primeiro depoimento que o hacker Walter Delgatti deu em Brasília à Polícia Federal. Delgatti descreveu passo a passo o caminho que ele afirma ter percorrido, invadindo contas do Telegram de uma série de autoridades até chegar aos arquivos do procurador Deltan Dallagnol. O depoimento de Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, foi na terça-feira, dia 23, na Polícia Federal em Brasília. Ele contou que, em março passado, fez uma ligação para seu próprio número de telefone e percebeu que teve acesso ao correio de voz. Walter disse que sempre validou o acesso de seu Telegram por mensagem de voz, motivo pelo qual percebeu que poderia conseguir os códigos do Telegram de outras pessoas por meio do acesso a mensagens armazenadas em correios de voz. E que, após ter testado esse meio de obtenção de código de acesso em sua própria conta do Telegram, resolveu tentar obter o código do Telegram da conta vinculada ao número do telefone do promotor de justiça Marcel Zanin Bombardi, responsável pelo oferecimento de uma denúncia contra ele pelo crime de tráfico de drogas relacionado a medicamentos prescritos e consumidos desde a sua infância. O hacker disse que foi absolvido nesse processo em todas as instâncias e que, tendo em vista os atos ilícitos cometidos, segundo ele, pelo promotor no processo, resolveu acessar a conta de Telegram de Marcel Zanin. Walter Delgatti Neto disse que, através da agenda da conta do Telegram do promotor Marcel Zanin, teve acesso ao número de um procurador da República, cujo nome não se recorda. Esse procurador, segundo o hacker, participava de um grupo do Telegram denominado Valoriza MPF, e que se recorda que o criador desse grupo era o procurador da República Robalinho, José Robalinho Cavalcante. De acordo com o depoimento, através da agenda da conta Telegram de um dos procuradores da República que participavam do grupo Valoriza MPF, conseguiu acesso ao número telefônico do deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas. Através da agenda do deputado, obteve o número do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o acesso ao código da conta do Telegram vinculada ao ministro. Walter disse que, então, obteve o número telefônico do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que, por meio da agenda do Telegram de Janot, obteve os telefones de membros da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, entre eles dos procuradores Deltan Dallagnol, Orlando Martello Júnior e Januário Paludo. Segundo o depoimento, todos os acessos às contas do Telegram das autoridades mencionadas ocorreram entre março e maio de 2019. Walter disse que, dentre as conversas registradas, pode citar assuntos relacionados ao procurador da República, Diogo Castor, e não realizou qualquer edição dos conteúdos das contas de Telegram das quais teve acesso. Segundo o depoimento, através da agenda do Telegram do procurador Deltan Dallagnol, teve conhecimento do número de telefone utilizado pelo ministro Sérgio Moro. O hacker, então, obteve o código do Telegram e criou uma conta no aplicativo vinculada ao número telefônico do ministro Sérgio Moro. Walter disse que também, através da agenda do procurador Deltan Dallagnol, teve acesso aos números telefônicos de membros do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio, tais como o desembargador Abel Gomes e o juiz federal Flávio Lucas. Segundo o depoimento, ele não obteve nenhum conteúdo das contas de Telegram do ministro Sérgio Moro e dos magistrados federais do Rio. Mas Walter Delgatti Neto disse que também teve acesso ao conteúdo das contas do Telegram de membros do Ministério Público Federal que atuam no caso Greenfield, a operação que investiga desvios em fundos de pensão, bancos públicos e estatais. No depoimento à Polícia Federal, Walter Delgatti disse que entrou em contato com o jornalista do site Intercept em maio, no Dia das Mães, e que foi a ex-deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, quem intermediou esse contato dele com Glenn Greenwald. Manuela Dávila disputou a última eleição presidencial como vice na chapa com Fernando Haddad, do PT. Delgatti afirmou que a procurou depois de encontrar o número de celular dela na agenda telefônica da ex-presidente Dilma Rousseff, que ele diz também ter invadido. Segundo Delgatti, ele não cobrou dinheiro do site Intercept para entregar as mensagens que roubou e só teve contatos virtuais com o jornalista Glenn Greenwald.
Walter Delgatti Neto contou à Polícia Federal que resolveu procurar o jornalista Glenn Greenwald por saber de sua atuação nas reportagens relacionadas aos vazamentos de informações do governo dos Estados Unidos, conhecido como Caso Snowden. No depoimento, Walter disse que obteve na lista de contatos do telefone do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do MDB, o número da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, mas negou ter armazenado qualquer conteúdo desses telefones. Ele disse não se lembrar de como conseguiu o número do ex-governador Pezão. Na agenda da ex-presidente Dilma, Walter afirmou que pegou o número de telefone da ex-candidata a vice-presidente da República, Manuela Dávila, do PCdoB. Segundo ele, na manhã do Dia das Mães de 2019, ligou diretamente para Manuela Dávila, afirmando que possuía o acervo de conversas do Ministério Público Federal contendo irregularidades. Walter revelou que, na ligação, disse que precisava do contato do jornalista Glenn Greenwald, que, a princípio, Manuela Dávila não estava acreditando no declarante, motivo pelo qual fez o envio para ela de uma gravação de áudio entre os procuradores da República Orlando e Januário Paludo, que no mesmo domingo do Dia das Mães, cerca de 10 minutos depois de ter enviado o áudio, recebeu uma mensagem no Telegram do jornalista Glenn Greenwald, que afirmou ter interesse no material que possuiria interesse público. O hacker disse à Polícia Federal que começou a repassar os conteúdos dos procuradores para o jornalista, mas que, por conta do tamanho do material, optou por usar o Dropbox, um aplicativo de armazenamento de conteúdo, e entregou a senha de acesso ao aplicativo para Glenn. Walter disse no depoimento que em nenhum momento passou seus dados pessoais para Glenn Greenwald, que Glenn ou qualquer jornalista de sua equipe conhece o declarante. Walter falou ainda que nunca recebeu qualquer valor, quantia ou vantagem em troca do material disponibilizado ao jornalista Glenn Greenwald. Ainda no depoimento, Walter disse que não invadiu contas no aplicativo de mensagens de nenhuma outra autoridade pública, além daquelas citadas anteriormente. Inclusive, ao citar nomes específicos, o hacker disse que não acessou a conta do Telegram da deputada federal Joyce Hasselmann, do ministro da Economia Paulo Guedes ou de qualquer outra autoridade do atual governo federal, mas que também acessou o conteúdo do Telegram do ex-presidente Lula, tendo acesso apenas à sua agenda do aplicativo, e afirmou que não possui qualquer registro dos ataques realizados à conta do Telegram do ex-presidente Lula. Numa rede social, a ex-deputada Manuela Dávila afirmou que no dia 12 de maio, um comunicado do Telegram a informou de que o dispositivo dela tinha sido invadido no estado da Virgínia, Estados Unidos, e que minutos depois recebeu uma mensagem de uma pessoa que inicialmente se identificou como alguém da lista de contatos dela. A ex-deputada afirmou que, na sequência, a pessoa disse que, na verdade, era alguém que tinha obtido provas de graves atos ilícitos praticados por autoridades brasileiras. Que essa pessoa não se identificou, que disse morar no exterior e que queria divulgar o material sem falar ou insinuar que pretendia receber pagamento ou vantagem de qualquer natureza. A ex-deputada declarou ainda que, pela invasão do celular e pelas mensagens enviadas, imaginou que se tratasse de alguma armadilha de adversários políticos e que, por isso, apesar de ser jornalista e poder fazer matérias com sigilo de fonte, repassou o contato do jornalista Glenn Greenwald. Manuela Dávila afirmou ainda que desconhece a identidade de quem invadiu o celular dela, que se coloca à disposição para auxiliar no esclarecimento dos fatos e que pediu aos advogados para entregar cópias das mensagens à Polícia Federal. No depoimento à Polícia Federal, o hacker Walter Delgatti Neto disse que partiu dele a iniciativa de pedir a Manuela Dávila o contato do jornalista Glenn Greenwald. Em nota, o site Intercept Brasil declarou que não comenta assuntos relacionados à identidade de suas fontes anônimas, que os desdobramentos da operação deflagrada pela Polícia Federal não mudam o fato de que a Constituição Federal garante o direito do Intercept de publicar suas reportagens com este ou qualquer outro material de interesse público que chegue à redação do site. A nota diz ainda que o Intercept Brasil continuará exercendo seu trabalho com rigor jornalístico. Ainda no depoimento à Polícia Federal, Walter Delgatti deixou algumas perguntas sem resposta. Entre elas, de que maneira obtém dinheiro para fazer aplicações financeiras, já que ele afirmou que a renda dele é obtida dessas aplicações.
Walter Delgatti Neto disse que a casa onde mora em Araraquara, no interior de São Paulo, está alugada no nome de outro suspeito, Danilo Cristiano Marques, que também está preso. Walter disse que todas as contas vinculadas ao referido imóvel, tais como luz e internet, ficaram em nome de Danilo, que não possui nenhuma conta de criptomoedas, que não possui conta do Bitcoin. Criptomoeda é um tipo de dinheiro que só existe em meio virtual, não é regulamentado por bancos e funciona com transações criptografadas. O Bitcoin, citado no depoimento, é a criptomoeda mais usada no mundo. Na quarta-feira, a Polícia Federal apreendeu quase R$100 mil na casa de um outro suspeito, Gustavo Elias Santos. Segundo a defesa, esse dinheiro foi obtido de forma lícita no mercado de moedas virtuais. No depoimento à Polícia Federal, Walter disse que não possui formação técnica na área de informática, sendo um autodidata, que não exerce nenhuma profissão remunerada, obtendo seus rendimentos de aplicações financeiras que possui. Perguntado como obteve recursos para compor suas aplicações financeiras, afirmou não saber. Sobre os próprios rendimentos, Walter disse que também realiza trabalhos de formatação para colegas de faculdade, que realizou operação de câmbio no aeroporto de Brasília e do Rio Grande do Norte, tendo em vista a necessidade de adquirir dólares para um amigo, segundo o depoimento. Policiais perguntaram quem era esse amigo, mas Walter permaneceu em silêncio. Perguntado se comprou dólares a pedido de... O trecho aparece rasurado no depoimento. Walter também ficou em silêncio. O nome citado nesse trecho é protegido no documento obtido pela TV Globo. Por 2 vezes, nomes aparecem rasurados no material. Hoje à tarde, o site da revista Veja publicou o que descreve como um diálogo entre o fundador do site Intercept, Glenn Greenwald, e a fonte que entregou a ele as trocas de mensagens divulgadas pelo site. A própria revista Veja e o jornal Folha de São Paulo também têm publicado esse material. Já no subtítulo da reportagem da Veja aparece uma contradição entre as declarações de Walter Delgatti à polícia e aquilo que o interlocutor de Glenn Greenwald teria afirmado. Diz a reportagem, Glenn Greenwald revela diálogo com fonte de mensagens vazadas em conversa com o fundador do site da Intercept Brasil. Hacker diz não ter invadido o celular do ministro Sérgio Moro. Mas o homem que afirma ter entregado a Greenwald as mensagens do Telegram disse à polícia que teve conhecimento do número de telefone utilizado pelo ministro Sérgio Moro, obteve o código do Telegram e criou uma conta no aplicativo vinculada ao número telefônico do ministro. A revista diz que, em conversa no dia 5 de junho, a fonte que entregou os diálogos da Lava Jato a Greenwald negou que também tenha sido responsável pela invasão ao Telegram do ministro Moro. Veja publica um diálogo que afirma ter sido repassado pelo próprio Greenwald. Na mensagem, ele pergunta se a fonte havia lido uma reportagem da Folha de São Paulo sobre a invasão ao celular do ministro. O título da matéria da Folha dizia que o hacker usou aplicativos do aparelho e trocou mensagens por 6 horas. A fonte responde, posso garantir que não fomos nós, nunca trocamos mensagens, só puxamos. Se fizéssemos isso, ia ficar muito na cara. A notícia não condiz com o nosso modo de operar. Nós acessamos Telegram com a finalidade de extrair conversas e fazer justiça, trazendo a verdade para o povo. A reportagem da Veja diz que, segundo Greenwald, o primeiro contato com a fonte ocorreu no início de maio, que o jornalista foi apresentado à fonte por um intermediário, que todos os contatos foram feitos virtualmente e que Greenwald afirmou desconhecer a identidade do hacker, que teria extraído todo o material do Telegram do procurador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O fundador do site Intercept declarou à revista que a fonte disse não ter pagado pelos dados nem pedido dinheiro em troca. A seguir, correndo em casa na Alemanha, o tetracampeão Sebastian Vettel tenta se recuperar dos erros. Neste domingo, tem Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. É a chance de o alemão Sebastian Vettel se reencontrar com o topo do pódio. GP da Alemanha, terra de Sebastian Vettel, e agora mais do que nunca ele tem que esfriar a cabeça. De todas as características do povo alemão, talvez a mais popular seja o autocontrole. Tudo está sempre unter controle, sob controle.
com nervos de aço, suportando a pressão quase sem mostrar uma reação de fraqueza ou de desequilíbrio. Quase. Ano passado, aqui em Hockenheim, Vettel liderava tranquilamente e bateu, sem mais nem menos. Vettel, líder do campeonato, líder da prova, a pista tá traiçoeira. O desespero de Sebastian Vettel. Desde então, foram 21 corridas, praticamente uma temporada inteira com apenas uma vitória, na Bélgica, ano passado. O alemão tem cometido uma sucessão de erros incompreensíveis para um tetracampeão mundial. Quando cruzou a linha de chegada em primeiro no GP do Canadá, os comissários tiraram dele a vitória por ter imprensado Hamilton junto ao muro. Revoltado, ele trocou as placas de primeiro e segundo colocados. Na Inglaterra, errou o ponto da freada e bateu no carro de Verstappen. Michael Schmidt, um dos jornalistas alemães mais respeitados do paddock, diz que Vettel está muito frustrado. Não se adaptou ao carro dessa temporada e está insatisfeito com uma Fórmula 1 com excesso de regras e carros mais controlados pelo computador do que pelo braço do piloto. Se nada mudar, não sei se ele vai continuar aqui no ano que vem. O piloto da Ferrari reconhece que tem tido altos e baixos, mas está confiante para o GP desse domingo. O Vettel atual em nada lembra aquele que conquistou 4 títulos pela RBR. Na Ferrari são menos vitórias, menos poles e nenhum título. Mas como o líder do Mundial, Lewis Hamilton, falou, não se esqueçam de que ele é um tetracampeão e pode reagir a qualquer momento. O Jornal da Globo é depois de Máquina Mortífera. Boa noite. Uma boa noite para você e um bom fim de semana.